Marcos, capítulo 15. De manhã, bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então, amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "É como você diz." Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou: "Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações?" Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era de costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou: "Querem que eu solte o rei dos judeus?" Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: "Então, o que farei com esse homem que vocês chamam de rei dos judeus?" "Crucifica-o! Crucifique-o!" gritou a multidão. Por que quis saber Pilatos que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: "Crucifique-o!" Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. No verso 16, os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Então o saudavam, zombando: "Salve, rei dos judeus!" Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com as suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ó Deus querido, ó Deus amado, é em nome de Jesus que nós oramos. Esse mesmo Jesus que morreu na cruz e sofreu todas essas humilhações. Senhor, nós o exaltamos como Rei nessa noite. Nós o exaltamos como Senhor em nossas vidas. E nós te pedimos, ó Rei, ó Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Tudo que Jesus viveu, até mesmo antes dele nascer, era Jesus caminhando para a cruz. Quando estava na sua glória, na eternidade, Deus já havia determinado que havia necessidade de um sacrifício para que a humanidade perdida fosse resgatada. Havia necessidade de um sacrifício de sangue, de uma morte, para que nós tivéssemos vida. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia garante para nós que a recompensa pelo pecado precisa ser a morte. E para a remissão desses pecados, apenas o derramamento de sangue seria suficiente. É por isso que Deus, em sua eternidade, Deus, em sua sabedoria, convocou o Filho para que morresse pelos nossos pecados. A morte de Jesus era necessária. Foi por isso que, mesmo tendo todo o poder, mesmo tendo toda a autoridade, ele naquela cruz, em uma de suas palavras daquela cruz,
Jesus não proferiu a palavra libertem-me, porque se fizesse, uma legião de anjos poderia ter libertado ele daquela cruz. É por isso que Jesus não desceu daquela cruz com o seu poder. É por isso que Jesus não desceu daquela cruz com a sua autoridade. É por isso que Jesus, mesmo tendo poder para esmagar todos aqueles ali que estavam o crucificando, Jesus não fez, porque havia na programação de Deus a necessidade de que o Cordeiro Santo de Deus fosse imolado, para que nesse sacrifício nós tivéssemos remissão dos nossos pecados. É por isso que desde a eternidade o Filho caminha em direção à cruz. Ele nasce porque se não tivesse nascido, não poderia morrer. Então ele nasce. A Bíblia fala, abre mão da sua glória para habitar entre nós. Jesus nasce caminhando em direção à cruz. Alguns afirmam que a manjedoura já apontava para a cruz. O madeiro da manjedoura era um madeiro que já apontava para o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Quando ele cresce, desenvolve o seu ministério, ele já estava caminhando para a cruz, ele já estava caminhando para a condenação. Em momento algum a gente vê Jesus fugindo da cruz, Jesus traçando um plano diferente. Se Jesus tivesse saído da Judeia e caminhado na Galileia, se Jesus não tivesse voltado para Jerusalém, provavelmente ele não teria morrido naquela Páscoa, mas ao contrário do que muitos de nós faríamos, Jesus caminha em direção à cruz. Ele vai para Jerusalém, Pedro chega a questioná-lo, dizendo, mas olha, lá o senhor está sendo perseguido, lá as pessoas estão querendo a sua cabeça. Tomé, em uma das falas que a gente não conhece muito de Tomé, Tomé diz assim, vamos que aí todo mundo morre de uma vez. Assim diz Tomé, desçamos para que todos morramos. Assim diz Tomé. Mas Jesus, ele não se desanima com essas palavras e continua caminhando em direção à cruz. Eu entendo a cruz. Eu entendo a necessidade do sacrifício de Jesus. Eu vejo porque Jesus não fugiu dessa cruz, pelo contrário, ele vai em direção a ela, eu percebo isso. Mas por muito tempo esse texto incomodava o meu coração, porque o que a gente vê nesse texto não é a morte de Jesus, é a humilhação de Jesus. A morte era necessária, mas por que a humilhação? Por que Jesus se sujeita a ser humilhado como ele foi humilhado nesse texto? A minha oração essa semana foi para que o Espírito Santo nos ensinasse o que a gente tem a aprender com a humilhação de Cristo Jesus. Morrer tudo bem, mas não poderia ser uma morte rápida? A Bíblia fala que o derramamento do sangue era necessário, precisava ser uma morte de cruz? Não poderia um soldado desse pegar a sua espada e arrancar a cabeça de Jesus e acabou, o sacrifício estava feito? A morte de Jesus estava cumprida, todos nós seríamos livres pelo sacrifício de Jesus. Por que a cruz? Por que esse sofrimento antes da cruz? O livro de Deuteronômio vai dizer que maldito é aquele que é pendurado no madeiro, e a Bíblia está dizendo para a gente então com isso, que Jesus é maldito, ou ele se faz maldito por nós. A maldição que estava sobre nós é assumida por ele na cruz do Calvário, mas para que essa humilhação? Depois de ser traído, depois de ser preso, Jesus experimenta nesse texto uma sucessão de humilhação. Jesus é humilhado nesse texto. Em primeiro lugar, ele é enviado ao governador. Pilatos era um camarada que provavelmente não queria estar ali. Ele queria ser governador, sim, mas da Judéia, desse fim de mundo, desse lugar onde esses judeus estão a ponto de viverem ali uma revolta, uma ameaça. Jerusalém era uma bomba prestes a explodir. É por isso que Pilatos está o tempo todo jogando panos quentes nas situações, nos diálogos desse texto, para que uma revolta não acontecesse. É por causa de uma possível revolta que ele entrega Jesus para ser crucificado, para atender ao desejo do povo que está gritando, crucifica-o. Quem leva Jesus até Pilatos são os líderes religiosos da época. Pasmem, se fosse hoje em dia,
Se Jesus estivesse sendo sacrificado hoje, quem estaria levando Jesus para Pilatos julgar seriam os pastores, os padres, os líderes religiosos, os líderes cristãos religiosos, porque tinham a sua religião debaixo do seu braço, tinham a lei guardada debaixo do seu sovaco, guardavam a lei, olhando ali, prezando a lei e ignorando o Deus da lei. Eu oro para que a nossa igreja, para que a minha e a sua vida não sejam tão legalistas assim, para que não sejamos tão apegados à religião, mas que nos apeguemos a Deus, porque muito mais importante do que a nossa religião, e eu amo ser batista, eu sou vinculado à Convenção Batista, vinculado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, mas eu amo muito mais a Jesus, para que se um dia a convenção ou a ordem forem para caminhos distantes da palavra, eu fique com Cristo e despreze-os. Enquanto eles estiverem seguindo a Cristo, eu estou com eles também, mas enquanto eles não, no momento que não tiverem, eu ficarei com Cristo. Esses líderes religiosos, a gente percebe a pressa que eles têm de executar o mal, porque eles bem cedinho de manhã, eles levam Jesus para ser crucificado. Olha, você acorda cedo quando você está preocupado com alguma coisa e quando você dá muito valor para aquela coisa, não é? Você precisa trabalhar, você acorda cedo porque precisa levar o pão para casa. Amanhã eu vou precisar acordar mais cedo do que o normal, porque eu preciso responder uma perícia médica lá na Zona Sul, preciso acordar bem cedinho para estar na Zona Sul. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, acordamos cedo. Quando a gente precisa fazer uma viagem importante que a gente ama, a gente acorda cedo. Até quem não gosta de acordar cedo, acorda cedo feliz para viajar, não é assim? É uma coisa que a gente ama, que a gente valoriza. Eles se apressam em fazer o mal e bem cedo levam Jesus até Pilatos. O que me espanta em toda essa situação é que a palavra de Deus diz que Jesus é questionado por Pilatos algumas vezes. Jesus é perguntado e questionado, Jesus é acusado, e se cumpre a palavra de Deus que diz: como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, Jesus se cala. A primeira humilhação, a humilhação do silêncio. Já teve vontade de falar e foi impedido? Se sentiu pequeno por causa disso? Se sentiu humilhado? Porque você queria dar a sua opinião, você queria manifestar o seu ponto de vista, e alguém disse: não, não pode falar, não é hora de você falar. E a gente se sente pequeno, a gente se coça. Se você é falador igual eu, você começa a se roer todo, porque você quer falar alguma coisa. Você já ouviu algum cala a boca? Foi legal? A gente está no meio de um discurso, e quando alguém fala um cala a boca, ou quando alguém interrompe a gente se sente desprestigiado em nosso discurso, em nossa fala. Parece que o que a gente está falando não tem importância nenhuma. No livro O Monge Executivo, o monge ensina aqueles que estão ali a ouvirem com atenção, mesmo quando discordarem, porque quando você interrompe alguém, você está dizendo que a fala daquela pessoa não vale nada. A humilhação de ficar em silêncio. Logo aquele que tinha as palavras de vida eterna, logo aquele que tinha todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, logo aquele que é conhecido como o verbo vivo de Deus, a palavra de Deus encarnada, ele fica em silêncio. A primeira humilhação de Cristo é ficar em silêncio, mesmo sabendo que na sua voz tinha toda a autoridade, nos céus e na terra. Jesus se humilha, ficando em silêncio. Eu olho para esse texto e consigo ver um Jesus que vai ali, calado até o matadouro. Jesus que tinha toda a autoridade no céu e na terra, indo calado e presenciando o seu próprio julgamento calado. E vejo que Jesus se cala, porque se as acusações estavam sendo feitas, e ele ia assumir essas acusações para ele precisava ficar em silêncio para consentir com as acusações que estavam sendo feitas contra ele, mesmo que fossem injustas. Mas lembre-se, a morte não foi executada sobre Jesus por causa dos pecados dele.
A morte de Jesus foi executada sobre ele por causa dos nossos pecados. Talvez alguém tenha levantado ali e dito: é traidor. Jesus não era, mas eu sou. Talvez alguém levantasse ali naquela hora e apontasse para Jesus dizendo: blasfemou. Jesus não blasfemou, mas eu blasfemo. As acusações que são ditas sobre Jesus, Jesus se cala sobre elas, não porque ele teria cometido algumas dessas acusações, mas porque ele estava assumindo o preço de pagar e morrer pelas acusações que hoje são feitas a mim e a você. Você é o infiel, você é o traidor, você é o pecador, você é o falso, mas Jesus não era nada disso, mas se cala, consentindo com tudo o que estava sendo dito, porque ele precisava assumir o pecado que hoje estava sobre mim e não está mais, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre nossas vidas. Jesus se cala para que hoje você possa abrir a sua boca para glorificar. Jesus se cala para que hoje você possa abrir a sua boca para cantar louvores. Jesus se cala para que hoje você possa abrir a sua boca para falar desse amor. Aleluia. Em segundo lugar, a humilhação da rejeição. Talvez a primeira vez que você tenha se sentido rejeitado, tomara que ninguém aqui tenha vivido isso, mas eu sei que alguns viveram, é a rejeição dos pais. Quão triste é quando um pai rejeita um filho, não é? A gente vê crianças sendo abandonadas, destratadas, e eu oro para que, se você foi uma dessas crianças, Deus cure o seu coração. Algumas crianças que não conheceram seus pais, não conheceu o pai, ou não conheceu a mãe. Mas se você não viveu essa rejeição, muito provavelmente na adolescência você viveu alguma rejeição de um amor não correspondido. Ai, como dói! Como dói quando a gente é adolescente e a gente ama alguém que não ama a gente. Lá em casa eu era bem pequenininho, lá no primário, estudando ali na Alberto Nepomuceno, e eu já era apaixonado por uma menina. Eu não vou falar o nome da menina, porque vai que agora, já casada com um filho, ela ouviu essa mensagem. Mas a Renata já sabe dessa história, né? Tinha 10 anos, nem conhecia a Renata. Aí era apaixonado. Aí tinha um amigo que também era apaixonado pela mesma menina, ele era meu melhor amigo. Aí a gente ficava disputando, olha, quem subir nessa árvore mais alta vai conquistar o amor dela. Aí a gente subia. E aí a minha irmã falava assim: olha, o namoro do Samuel é um namoro engraçado, né? No dia que ela descobrir, ela termina. Porque ela nunca soube que a gente gostou dela, nem por mim, nem por ele. Ela nunca descobriu que a gente gostava dela. Era aquela paixão, né? E aí mais tarde a gente vai descobrindo, vai conhecendo outras pessoas, e aí vai começando a ouvir os primeiros não, né? A não ser que você seja um cara muito bonitão, ou uma moça muito bonitona, que nunca ouviu não na sua vida, não é o meu caso, a gente escuta uns nãos, e a gente se sente rejeitado. A gente fala assim: puxa, é tão ruim não se sentir querido. Mas ainda assim, não é caso de morte. A rejeição de Jesus, essa multidão que olha para Barrabás e olha para Jesus e faz a sua escolha, e rejeita Cristo. A Bíblia fala que a pedra que os construtores rejeitaram, porque as pessoas rejeitam Jesus. Essa mesma multidão que estava no domingo à noite, cantando ao Senhor: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, louvores e glórias sejam dadas ao Rei, era a multidão que na mesma semana estava ali gritando: crucifica-o, influenciado por esses líderes. A gente escolhe Barrabás quando a gente levanta da nossa cama e a gente decide que a vontade de Deus não vai prevalecer sobre nós. A gente escolhe Barrabás quando você começa a pensar pensamentos de ódio, de rancor, de ira contra o seu irmão. Você escolhe Barrabás quando Deus manda você seguir o propósito e o ministério que Ele tem para você, e você escolhe uma outra direção. Você escolhe Barrabás quando você tem a oportunidade de abrir a sua boca para glorificar a Deus, e quando você abre a sua boca não sai nada que glorifique a Deus. Você escolhe Barrabás.
A gente olha para essa multidão e diz assim: ah, bando de cretino, bando de canalha. Mas muitos dias da nossa vida, a gente passa escolhendo Barrabás. Jesus continua sendo rejeitado. A humilhação da rejeição, a humilhação de uma multidão que viu Jesus curar, que viu Jesus falar, que viu Jesus agir, e ainda assim diz: solte Barrabás, crucifique Jesus. Até quando, igreja? Até quando, PIB de Cosmos? Até quando em nossas decisões vamos olhar para o homem e ignorar a Deus? Até quando faremos aquilo que alimenta a nossa carne? Até quando faremos aquilo que alimenta as nossas vontades? Até quando cumpriremos apenas aquilo que o nosso coração deseja, mesmo que isso seja escolher Barrabás? Em primeiro lugar, Jesus sofreu a humilhação do silêncio. Em segundo lugar, sofreu a humilhação da rejeição. Em terceiro lugar, sofreu a humilhação do deboche. Deboche. Eu acho que nada me irrita mais do que eu perceber deboche. Olha, se você quer me irritar, me debocha, porque você vai conseguir. Não é debochado? Você chegar para o pastor Samuel e falar assim: tá magrinho, hein? Miserável, filho da mãe. Que o Senhor te julgue. Hoje mesmo encontrarás com teu Deus. Vai, brinca. Misericórdia. Debochado. Ela é uma pessoa que, em dado momento, ela decidiu que ela não ia mais me tratar como pastor. Ela não se sentiu à vontade de me chamar de pastor. E aí, uma vez, ela chegou perto de mim e falou assim: pastor. Deboche. O Senhor é poderoso no meu coração, que me impediu de responder lá à altura, e eu só ignorei. Fiz igual Davi com o seu irmão, né? Quando o irmão dele vai lá debochando dele, e Davi só ignora ele e segue a sua luta, e acabou, né? Igual dizer Dini, acabou. Acabou. A humilhação do deboche. Eles pegam Jesus e o tratam, entre aspas, como rei. É rei? Vamos botar um manto vermelho sobre ele, uma cor nobre. Vamos nos ajoelhar sobre ele e falar: salve o rei dos judeus. Deboche. Vamos colocar uma coroa, rei tem que ter coroa, né? Vamos colocar uma coroa de espinhos. Enfia essa coroa de espinho na cabeça dele, faz sangrar essa cabeça. Vamos lá, vamos clamar o rei, aqui está o seu cedro, rei. Toma ele na tua cabeça. Esse é o rei. É o deboche. Esses soldados não foram ordenados a fazer isso. Pilatos não mandou fazer isso. Pilatos mandou açoitar ele, na esperança de açoitado, a multidão se ver satisfeita e ir embora. Mas a multidão quer a crucificação. Aí Pilatos manda crucificar. Pilatos não diz para que Jesus seja humilhado dessa maneira, para que haja esse deboche. Mas eles o fazem. Porque o coração humano é cheio de ódio, de rancor, de maledicência, de maldade, de perversidade. Você já viu pessoas, quando estão juntas, fazerem coisas que sozinhas elas não fariam? A gente vê uma briga de torcida organizada, e um camarada daquele jamais enfrentaria aquele que ele está agredindo se ele estivesse sozinho. Mas ele está com um galerão, e aí ele se acha o homem, ele se acha o todo-poderoso. Ou ele está armado, e ele acha que ele é mais homem porque ele está armado. E aí ele é todo corajoso, porque ele tem uma arma, ele pode apontar para as pessoas. E a gente que não tem arma fica com medo mesmo, porque o cara está armado. Aí a gente pensa: queria ver me enfrentar na mão. Queria ver me enfrentar ao vivo, mano a mano. Bota o X1 aqui que a gente vai ver qual é. E esses camaradas dali, naquela comunhão de perversidade, debocham de Jesus.
Novamente, você olha para a multidão, você olha para os soldados e diz: bando de muquiranas, bando de gente sem coração, bando de gente insensível. Quantas vezes você já debochou de Deus? Pastor, nunca fiz isso. Não? Domingo você canta: minha vida é sua. E na segunda-feira você está entregando o seu corpo para Satanás. No domingo, você aprende da palavra de Deus e diz que nosso Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Mas no resto da semana, você não se importa em nada em consagrar a sua vida em santidade ao Senhor. No domingo, você diz: tudo que eu tenho é seu. Assim diz a canção que você canta. Teu, tudo é teu, tudo é teu. E não é nada. Nem aquilo que Deus te pede é dele, de verdade na sua vida. Debochado você. Debochado. O que você faz é bem parecido com os soldados. Você se prostra diante de Jesus e diz: salve o rei. Mentira. Ele não é seu rei. Eu sei que isso não é a realidade de todos, mas eu sei que é a realidade de alguns. Não é seu rei. Porque se fosse seu rei, ele seria o Senhor da sua vida. Ele seria o dono de você. De tudo que você fala, de tudo que você é, de tudo que você faz, de tudo que você tem. Ele é o rei, ele manda, ele é soberano. Não é isso que a gente canta? Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da criação do mundo. Mas Jesus sofre a humilhação do deboche. E por último, Jesus sofre a humilhação das agressões. Porque, por enquanto era deboche, mas agora vai começar as agressões. Jesus sofre a humilhação do silêncio, sofre a humilhação da rejeição, sofre a humilhação do deboche, e agora Jesus vai sofrer a humilhação das agressões. E aí eu volto para aquela pergunta: precisava disso? A morte já estaria sendo cumprida com uma espadada. Bota na guilhotina, bota na forca, pronto, resolveu o problema. Jesus morreu pelos nossos pecados. Hoje a gente teria, ao invés de uma imagem de uma cruz, em alguns lugares, nas nossas camisetas, teria uma forca, teria uma espada ensanguentada, e a gente diria: Jesus morreu por mim, aleluia. Você está salvo em Jesus? Estou salvo. Por quê? Porque Ele morreu por você. Pronto, fim de papo. Por que a humilhação? Por que a agressão? A Bíblia fala em Isaías 53, no texto que nós lemos hoje pela manhã: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus é agredido, Jesus é machucado, para que todas as suas feridas sejam curadas. Para que o coração ensanguentado daqueles que o servem possam ser curados pelo sacrifício de Jesus. Mas ainda assim tem uma coisa nesse texto que me incomoda ainda mais. Porque quando você bate, você quer ferir. Mas e quando você cospe? Porque a paulada, a coroa de espinhos, a espada enfincada ali no lado do peito, a lança espicada do lado do peito de Jesus, tudo isso fere o corpo. Mas e a cusparada? Alguém aqui já levou uma cusparada na cara? Levanta a mão. Só eu? Então, amém, obrigado, não me deixar sozinho. Eu já levei. A pessoa passou, estava com uma raiva de mim quando era criança, passou de bicicleta e lascou-lhe uma cusparada na minha cara. De bicicleta eu jamais ia alcançar ela, saiu correndo, covarde, miserável. Hoje é meu amigo, conhecido, né? Mas... irmãos, a cusparada não machuca o corpo, machuca a alma. A cusparada faz a gente se sentir diminuído, faz a gente se sentir agredido no nosso íntimo. Quando eu fiz o papel de Jesus encenando numa peça, essa cantata que o coral vai cantar, no momento em que o coral está cantando: vamos o crucificar,
vamos o crucificar. Eu lembro que a cena dizia que eu precisava ser agredido. Eu era jogado de um lado para o outro e eu tinha combinado com os 2 rapazes que faziam ali os guardas, que na hora da cusparada eu pedi para eles cuspirem de verdade. E aí imagina a cara que a igreja fez quando o pastor estava ensinando Jesus. Era Jesus, mas era o pastor. E o centurião romano me pega assim pelo colarinho, eu mandei ele fazer isso. E ele cospe no meu rosto. Eu estava preparado para aquela cusparada, porque eu entendi que era uma encenação. Eu queria que fosse bem real, então eu pedi, quem faz peça quer que seja o mais real possível, né? E eu queria isso. E aí eu levei aquela cusparada, e na hora eu segurei para não chorar. Porque eu fiquei imaginando, Jesus fez isso por mim. Sabe o que Jesus faz com esse cuspe que ele leva no rosto? Você conseguiu ver no texto o que Jesus faz? Você viu alguma frase dizendo assim, olha, e Jesus limpou a cusparada? Você viu isso? Jesus pega toda essa humilhação, toda essa ofensa de uma cusparada, que às vezes a gente sofre também, se não numa cusparada, numa palavra, numa agressão verbal, numa coisa, em alguma palavra que tenta desanimar a gente, que tenta fazer a gente sair da igreja. Jesus pega essa cusparada e ele leva ela até a cruz. A humilhação que ele sofre, ele carrega essa humilhação até a cruz. Em nenhum momento a gente vê Jesus limpando a cusparada, Jesus tirando, Jesus pedindo alguém para limpar. Ele leva essa humilhação, carrega todo esse peso da humilhação, da agressão, da raiva, do rancor, e carrega ela até a cruz. E lá na cruz, a palavra assim diz, ele morre por todos os nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. E no madeiro, todas as nossas condenações são saradas. A humilhação, a agressão, o silêncio, tudo isso tem fim na cruz. Na nossa vida, a agressão, o silêncio, o deboche, tudo tem fim na cruz do Calvário. É por isso que nós celebramos a cruz. Porque ela é o ponto final de uma história de sacrifício e humilhação. E tudo isso foi por amor.